Pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, vamos agora abordar o nosso acesso ao portal acadêmico. Isso é, já aprendemos como, na teoria, realizar as atividades, qual que seria a ordem da pré-aula, aula e pós-aula, mas aonde eu encontro essas informações aqui no meu portal acadêmico? Como eu devo acessar e em que ordem eu devo acessar? É muito fácil. Além disso, vamos apresentar também nesse vídeo uma ferramenta desenvolvida pela nossa unidade, que é um roteiro, aonde vocês cumprirão 25 passos em cada disciplina para conseguir passar por 100% das atividades propostas por disciplina. Vamos lá? Muito importante. Ao acessar o nosso conteúdo, você vai entrar no colaboraread.com.br. No colaboraread.com.br, você vai utilizar o seu usuário e senha que foi entregue para vocês no ato da matrícula. Caso vocês não tenham recebido o usuário e senha, ao final do vídeo, enviarei o meu e-mail e vocês me mandem, por favor, o nome e o CPF, que a gente verifica para vocês o que está acontecendo. Ok? Outra situação também que é muito importante é saber se vocês finalizaram todo o seu processo de matrícula, entregando na secretaria todas as suas documentações. Isso é, vocês fizeram o vestibular, vocês entraram na faculdade e efetuaram o pagamento do seu boleto de matrícula. Isso é o primeiro passo. A gente precisa de fazer a entrega de todas as documentações. Somente após esse processo ser validado é que você entra para o nosso sistema como um aluno. Então, vamos lá. O aluno que já consegue ter acesso ao portal, ele já com seu usuário e senha, ele vai entrar nessa página. Essa página é a primeira interface de acesso do nosso portal. Aqui aparecem para vocês os cursos em que vocês estão matriculados. Além disso, é importante salientar que todos os serviços oferecidos aqui em cima, eles são pertinentes a esse curso. Mas a gente não consegue acessar em completude caso você não esteja acessando o seu curso em específico. Então, vamos lá. Quando clicamos em entrar, vocês vão perceber que no portal do aluno existem alguns quadrantes. Nesses momentos iniciais, sabemos que as informações são novas, então a gente orienta os alunos a acessarem através de um computador, seja um laptop, um PC. Por quê? Como vocês podem perceber, aqui as informações estão espalhadas e distribuídas de uma forma visual que facilita o acesso. No seu celular, você também consegue acessar o nosso portal normalmente, mas ele se dá de forma vertical. Então, encontrar as atividades e encontrar os links que vocês procuram fica um pouco mais difícil pela inexperiência de vocês em acessar todas as situações acadêmicas. Mas vamos lá. O nosso portal ele é dividido em duas partes. Uma parte acadêmica, que é esse quadrante à sua esquerda, e uma parte de serviço, que é esse quadrante à sua direita. Além disso, além dos resumos de acesso a esses serviços, a gente também oferece, de forma mais detalhada, nos links superiores, acessos a todos os serviços que a gente pode fazer para você através da plataforma digital. Inclusive, uma forma de não perder tempo em filas é acessarmos aqui no serviço online o link de outros serviços e verificar tudo o que pode ser entregue para você de forma digital. Isso é, se você precisa de um atestado de matrícula, de fazer a sua carteirinha, você não precisa ir ao atendimento presencial no polo. Você consegue fazer tudo isso aqui no portal. Você também consegue fazer inclusões de dependência, exclusão de dependência, também no seu portal, evitando, talvez, ficar aguardando na fila da coordenação. Leiam, por favor, todas essas possibilidades de acesso no portal do aluno, principalmente nas abas de serviço. A princípio, vocês podem não estar precisando de nenhuma, mas vai que daqui a uma semana, 2 ou no próximo semestre, você já fique sabendo, olha, eu preciso de uma declaração, eu consigo buscar no portal, eu não preciso enfrentar uma fila no atendimento.
Vamos lá. Vamos iniciar novamente o portal. Aqui na aba de serviço online, você tem um resumo das atividades relativas ao atendimento. Na aba financeiro, você consegue fazer a impressão dos seus boletos e também uma renegociação caso você acumule o pagamento de alguns boletos. É muito importante a gente salientar que a mesma negociação que você tem no portal é a mesma negociação que você tem no atendimento presencial. Então, de casa, você consegue fazer essa negociação com todo o tempo para fazer as análises de possibilidade de pagamento, valor de entrada e etc. Então, sempre que você necessitar, antecipe essa negociação para evitar um acúmulo de juros e de mensalidades através do seu portal do aluno negociando esses débitos. Temos também o link de documentos pendentes. Os documentos pendentes, eles são as documentações oficiais de matrícula. Como eu falei anteriormente, você só vai estar devidamente matriculado quando toda a documentação for entregue no atendimento. Essa documentação ela deve ser entregue sempre com uma cópia e o original, e lá no nosso atendimento, a gente consegue carimbar e falar que confere com o original. Então, não precisa ser uma cópia autenticada. Aqui você acompanha a sua situação de documentação. Se ela está em análise, é porque ela foi enviada para a nossa Secretaria-Geral para que ela seja validada. Então, caso haja alguma impertinência de algum documento, você será notificado e aparecerá para você aqui também uma barrinha em vermelho informando que aquele documento está com algum problema. Aqui também você consegue acessar o seu extrato de disciplinas e a matriz curricular do seu curso. Isso é, um resumo das atividades das disciplinas, que estão disponíveis e já com notas lançadas no semestre, e a situação de aprovação ou reprovação. Na matriz curricular, você consegue acesso da primeira à última disciplina, organizada pelos semestres. Aí você pode fazer, por exemplo, um planejamento. Daqui a 2 semestres eu vou ter um estágio, então já posso começar a procurar o meu campo. Eu vou ter uma disciplina que tem uma aula prática, por exemplo, no núcleo da saúde, como fisioterapia, enfermagem, nutrição e etc. Então, eu consigo fazer o meu planejamento acadêmico. O portal do aluno, ele oferece para vocês essa possibilidade do primeiro até o último semestre saber tudo o que vai acontecer com vocês. Além disso, como eu falei anteriormente, todas as atividades acadêmicas do semestre, elas já estão com as datas previstas. Então, eu sei quando acontecem as provas, eu sei quando acontecem as segundas chamadas e também as recuperações. Fiquem de olho nesses calendários. Aqui, a gente tem as oportunidades que a instituição oferece para os alunos. O primeiro é o Canal Conecta. O Canal Conecta é uma ferramenta super importante, porque ele é um canal de empregabilidade exclusivo para os nossos alunos. No Canal Conecta, você vai, através da geolocalização, isso é, do registro de onde você mora, ter ofertas de trabalho oferecidas, disponibilizadas o mais próximo possível da sua residência. Obviamente que, a partir da disponibilidade, esse círculo de disponibilidade ele vai aumentando. Mas isso é muito importante. Nossa cidade é uma cidade bastante grande e, às vezes, a gente perde muito tempo no deslocamento. Se a gente consegue oferecer ao nosso aluno, por exemplo, a possibilidade de trabalhar perto de casa, isso é, você consegue ganhar mais tempo para investir no estudo. E também no lazer, né? Além disso, temos uma plataforma de cursos livres. Posteriormente, serão abordados com vocês que todo curso ele tem uma carga horária de atividade complementar. Essa atividade complementar, ela é extracurricular. São feiras, seminários, cursos online, em que o aluno realiza de acordo com a pertinência do seu curso. Então, se eu faço, por exemplo, pedagogia, e existe um curso, por exemplo, falando de Libras ou de algum curso de inclusão, eu posso realizar esse curso, trazer o certificado aqui no polo para o lançamento
E assim que for feito o lançamento, essa carga horária vai ser contabilizada no meu saldo total de ACO, de atividades complementares. Nos cursos livres, a gente também oferece para vocês alguns cursos pertinentes à sua formação. Caso você não consiga no mercado ou não consiga participar dessas feiras e desses cursos lá fora, também oferecemos para vocês aqui nos cursos livres. Uma vantagem, aqui você faz o curso, ao final gera o certificado e a atividade ela é computada automaticamente em nossos sistemas, pois todos estão integrados. No Amigo Vale Prêmio, é uma chance de você receber aquele desconto financeiro na sua mensalidade. Isso é, você cadastra um conhecido, um colega, seja de igreja, de bairro, de família, e esse aluno vai ser abordado pelo nosso setor comercial, fará a prova de vestibular e, caso matriculado, você recebe um desconto nas suas mensalidades referente àquela matrícula. Quanto mais alunos você conseguir cadastrar e quanto mais colegas forem aprovados e matriculados em nosso sistema, mais desconto você recebe nas suas mensalidades. Vamos lá. Aqui são as informações adicionais. Nessas informações adicionais, você tem acesso ao seu calendário acadêmico, aonde estão previstos os feriados, as entregas, os períodos de recuperação, segunda chamada de atividades. Ele é bastante resumido, porque dentro das disciplinas, a gente vai encontrar um calendário detalhado de atividades. Então, essa daqui é mais para a gente fazer aquela organização, para eu saber se em algum momento eu vou ter um feriado e vou estar impossibilitado de ir ao polo, então nesse dia eu faço estudo através do meu portal do aluno. Ou, caso tenha um feriado, por exemplo, no meio da semana, como que vai ser, por exemplo, a emenda caso aconteça algum recesso. Também você vai ter acesso ao nome do seu tutor online e do seu tutor presencial. Aqui também é muito importante o acesso das abas de apoio ao estudo. Você tem um link onde o tutor ele disponibiliza mensagens para vocês. Então, seja uma indicação de um link de estudo, seja uma mensagem de alguma mudança de processo. Nesse link aparece para vocês as notificações. Resumidamente, os mais importantes também são esses dois links daqui de baixo. O primeiro é o manual. No manual, você tem a descrição de todas as atividades pertinentes ao seu curso. É como se fosse um texto explicando tudo isso aqui que a gente está estudando. Fala da pontuação, fala da educação continuada, né, que é todo esse processo linear de estudo, onde uma disciplina agrega conhecimento para outra. Então, todas as explicações e especificidades dos seus cursos, eles estão estipulados aqui nos seus manuais. E, inclusive, eles estão divididos entre a modalidade 100% online e a semipresencial. Aqui embaixo, você tem o link da sua biblioteca digital. Na biblioteca digital, você tem acesso a milhões de exemplares, a milhões de livros acadêmicos e também de trabalhos acadêmicos para complementar as suas pesquisas. Lembrem-se, vocês estão cursando uma faculdade, um nível superior. Então, a gente precisa que vocês invistam na pesquisa quando for realizar o trabalho acadêmico, por exemplo, da atividade interdisciplinar. Então, basta de estudar apenas um autor. A gente sempre tem que fazer análises críticas, fazer contrapontos, e aí gerar uma conclusão analítica sobre aquele assunto que a gente está estudando. Você tem a disponibilidade de vir ao polo e acessar toda a nossa infraestrutura, seja o laboratório de informática, seja a biblioteca e todos os nossos espaços comuns. Agora, se você está em casa e pintou aquela dúvida na construção de um trabalho, você pode entrar na biblioteca digital. Então, você acessa essas 4 bibliotecas principais, além das bibliotecas com acesso rápido às teleaulas, aos periódicos, referências digitais e salas de leitura. Uma dica muito importante, a gente não falou que o jeito de montar um trabalho agora é diferente, exige mais pesquisa? A construção desse trabalho também ela é diferenciada, tá? Existem regras que facilitam ao leitor identificar algumas características do seu trabalho. Por exemplo, se é uma citação que você está usando de um outro autor, se você é que construiu aquela conclusão,
Então, existe um manual de padronização que você acessa aqui embaixo. Nesses links, vocês vão ter desde a construção de um modelo de capa através de templates, como a elaboração de um modelo de trabalho acadêmico. Então, quando você clica aqui, por exemplo, vamos lá, você vai ter acesso a uma template, isso é, você vai ter acesso a uma template de como construir um trabalho acadêmico. Você deve montar o índice, fazer uma introdução, organizar o seu desenvolvimento para que haja uma linearidade de apresentação de conteúdo e, ao final, obviamente, uma conclusão do assunto tratado e também as suas notas bibliográficas, isso é, todos os autores e textos e livros que você usou como referência na conclusão e análise daquele trabalho. Aqui, ó, aparece para você essa template e você vai ter a oportunidade de ter acesso a toda a formatação exigida de um trabalho acadêmico, complementando simplesmente aquilo que for peculiar ao seu trabalho. Além disso, você vai ter pequenas explicações do que significa cada etapa desse processo, como, por exemplo, introdução, desenvolvimento, como que você faz uma citação, como você faz a inclusão de materiais gráficos no seu trabalho, como você faz as subdivisões de capítulos, subtítulos e outros itens no portal. Além disso, você também tem a explicação de uma conclusão e como você faz as referências bibliográficas. Isso é muito importante. Vamos lembrar, vocês agora estão num ambiente acadêmico diferenciado, tá? O ambiente de curso superior, ele exige que a gente abandone aquele Ctrl+C, Ctrl+V de trabalhos acadêmicos e realmente trabalhemos com as pesquisas acadêmicas, utilizando o conhecimento dos autores, utilizando várias e várias referências na abordagem e análise de um assunto específico. Então, vamos voltar ao portal. Já falamos desses quadrantes aqui, relativos aos serviços. Agora vamos entrar nas disciplinas propriamente ditas. Aqui, a gente vai ter a ordem de realização de todas as disciplinas acadêmicas. Elas estão distribuídas de acordo com a organização das provas presenciais. A primeira disciplina, por motivo aí do coronavírus, ela teve um deslocamento. Como nós colocamos todas as atividades pertinentes a essa atividade, como realização da prova presencial, lá na segunda chamada em junho, ela foi deslocada para a última disciplina. Sendo assim, a semana atual, a semana que estamos estudando, ela já é a semana da segunda disciplina. E ainda estamos na primeira semana e conseguimos organizar para que a gente não tenha acúmulo de atividades. Vamos lá. É muito importante saber que aqui no meu portal eu tenho a indicação de qual semestre que eu estou acessando. Esse aluno, por exemplo, é um aluno de primeiro semestre. Cada vez que ele evoluir os semestres, aqui aparece para ele o semestre que ele vai estar matriculado naquele dado momento. E ele consegue acessar, através dessa abinha, todo o histórico de acessos das disciplinas, materiais liberados, teleaulas. Nada sai do seu portal, podem ficar tranquilos. Mas vamos lá, vamos matar a curiosidade. Vamos entrar dentro de uma disciplina. Esse é um ambiente de estudo do nosso aluno. Ele é composto pela organização das atividades, nesse pedaço, pela indicação de engajamento e pela timeline, né, pela apresentação das atividades. Inicialmente, os alunos acham um pouco complexo esse tipo de apresentação. Para isso, nós desenvolvemos um roteiro que será apresentado para vocês. Nesse roteiro, a gente vai traçar uma situação em que você vai conseguir organizar todos os passos de acesso das suas disciplinas e acessar de acordo com as entregas semanais. Mas vamos primeiro focar em entender como que o portal
ele é apresentado e organizado para vocês. Vocês lembram que a gente falou do engajamento, tá? O engajamento é aquela contagem de acesso e realizações das atividades. Aonde que essa informação está em nosso portal? Aqui. Como eu falei para vocês, vocês têm todos os círculos de registro das atividades e a cada acesso, isso é, a cada completude de atividades, vai gerando para vocês uma barrinha. Se você assistiu, por exemplo, uma teleaula, você tem um quarto aqui registrado. Inclusive, da pontuação de 3.000 pontos, que é a pontuação total de engajamento, cada atividade tem a sua pontuação específica. Nesse caso, as 4 teleaulas, elas valem 600 pontos de acesso. A avaliação virtual, ela vale 300 pontos de acesso, 150 para cada um. Então, é muito importante a gente observar esses círculos, porque é neles que a gente tem descrito todas as atividades que foram realizadas. Então, se eu quero saber, eu fiz alguma atividade X ou Y, é só eu analisar os meus círculos. Eles estão completos ou não? Isso quer dizer se eu fiz ou não essa atividade. Uma outra dica que facilita a nossa vida acadêmica e que também vai casar muito com a nossa organização, junto com o roteiro de estudo, é a seguinte. Vocês perceberam que a timeline apresenta 100% de conteúdo, mas seria ideal que a gente conseguisse simplificar esse tipo de acesso. Então, para isso, eu vou clicar aqui nas minhas atividades, eu vou desmarcar todas. Por quê? Eu não preciso da apresentação de todas as atividades no meu portal. Eu sempre vou realizar passo a passo as atividades. Agora, vamos lá. Para eu saber quais atividades eu devo acessar no meu portal, eu volto para o meu roteiro de estudos. Aqui no meu roteiro de estudos, o que a gente faz? A primeira coisa é colocar qual disciplina que eu estou estudando. Então, vamos lá. A minha disciplina é de Libras. Eu vou vir aqui. Pode parecer um pouco bobinho no início colocar Libras, mas imagine quando você estiver organizando todas as suas disciplinas, essa anotação ela vai ser muito prática para vocês localizarem a atividade que você deve cumprir da disciplina específica. Um momento. Uma outra coisa muito importante. Vocês se lembram que eu falei de pré-aula, aula e pós-aula? Aqui a gente consegue descrever para vocês, né, e organizar quando cada momento acontece. O meu dia mais importante para esse tipo de organização é saber o dia que acontecem as minhas teleaulas. Como eu falei, as disciplinas elas são divididas por semanas. Isso é, 1, 2, 3 e 4. E o meu marco principal de organização, para eu saber em qual semana que eu estou, é o dia que eu tenho a realização das minhas teleaulas. Então, vamos voltar lá no nosso portal e vamos encontrar as nossas teleaulas. É muito importante para a gente considerar que existem siglas que vão facilitar o preenchimento daquele roteiro. Vamos lá. No meu roteiro de preenchimento, a primeira informação que eu preciso é do dia da teleaula 1. Então, eu vou ao meu portal e vou pegar o dia de realização dessa teleaula. Isso é, o dia 18/3. Eu venho aqui, 18/3. Aí eu vou fazer esse registro consecutivamente para a minha segunda teleaula, que vai ser no dia 25/3. Para a terceira teleaula, que vai ser no dia 1º/4. E a minha última teleaula, que é a quarta, no dia 8/4. Olha que interessante. Lá no portal, vocês devem ter se perguntado assim, olha, a todo momento aparecem para mim informações de atividades próximas ao vencimento e vários alertas. Esses alertas são atividades que estão próximas
de realização. Só que dependendo da quantidade de atividades que você tenha a cumprir, elas podem confundir um pouquinho. E utilizando esse roteiro, você vai conseguir fazer com que com essa distribuição, né, dos dias de teleaula e cumprindo semanalmente todas as atividades pertinentes a essa semana, você vai ver que você fica um pouco livre daqueles alertas, porque você vai estar consultando esse roteiro e fazendo as entregas semanais. Então, vamos lá. Eu tenho definido que a minha disciplina de Libras, ela tem uma duração de 4 semanas, se inicia na semana do dia 18/3 e finaliza na semana no dia 8/4. Então, eu tenho os meus compromissos semanais. Isso é, na minha semana 1, que compreende as entregas relativas à teleaula do dia 18/3, eu tenho aqui 2 atividades iniciais. Vocês lembram do conteúdo web e da atividade diagnóstica? Esse material ele deve ser acessado antes da teleaula, porque elas compõem a pré-aula. Tá? Então, uma dica que é muito importante. Eu estou na minha primeira semana de realização de atividades. Qual que é meu primeiro passo? Eu passo 1, acessar o meu conteúdo web. Eu volto no meu portal, entro na disciplina, a gente vai manter sempre o costume de desmarcar as atividades e marcar só aquela que eu preciso. Nesse caso, conteúdo web. Então, vamos marcar aqui, conteúdo web. Vocês vão perceber uma coisa. Eu não estou estudando conteúdo web para a semana 1, então todas as minhas atividades de entrega serão as atividades que estão enumeradas com o final 1. Então, quando eu venho aqui no meu portal, eu vou encontrar a minha sigla do conteúdo web, CW1, e vou fazer o meu acesso à atividade. Nesse link, eu vou ter a possibilidade de acessar para a unidade 1, né, para a semana 1, várias sessões de aprendizado. Então, aqui eu tenho vários materiais interativos que eu vou acessar. Esses materiais apresentam a minha carga teórica da semana, e a cada momento que eu finalizo uma atividade, ela vai sendo computada, né, pelo nosso robozinho, que vai dar uma pontuação para vocês de engajamento. Então, acesso à unidade da sessão 1, da unidade 1, 2, 3 e 4. Quando eu completo o acesso a esse material, eu finalizei o meu conteúdo Web 1. E aqui vocês vão perceber que a gente também vai ter a liberação e o registro do material relativo ao conteúdo web. Uma outra situação muito importante. Quando eu realizo uma atividade, eu sempre vou voltar aqui o meu roteiro e vou dar OK nela. Olha como é fácil. A minha primeira entrega de uma disciplina, então, é o conteúdo Web 1. Posteriormente, eu vou fazer uma atividade diagnóstica. Essa atividade diagnóstica, ela se encontra também em outro link. Então, eu desmarco o conteúdo web e marco a minha atividade diagnóstica. Vamos voltar lá no roteiro. Nós estamos estudando para a semana 1, então a gente vai realizar o passo 2 dessa atividade da semana 1, que é a atividade diagnóstica 1. Então, eu seleciono essa atividade, encontro a sigla pertinente à atividade 1 e entro dentro da atividade. É muito importante a gente dividir essa realização de atividades em 2 momentos. Isso é, o meu momento de leitura e pesquisa e depois o meu momento de registro. O que isso significa? Quando eu entro no meu portal, na disciplina de atividade, tudo o que eu tenho que responder, né, todas as minhas questões, elas são apresentadas para mim sem interatividade. Isso é, sem a possibilidade de eu registrar, de eu clicar na atividade. Mas esse momento é muito importante, pois eu posso gastar o tempo que for necessário para encontrar a resposta. Então, de acordo com a primeira pergunta, eu entrei no meu livro, eu estudei, eu busquei uma resposta e eu descobri que ela é a letra C. Então, eu vou anotar no papelzinho esse gabarito. Então, a minha resposta número 1 é da letra C. Aí eu fiz isso posteriormente para todas as outras atividades. Então, quando eu tenho o meu gabarito todo montado, é a minha parte, é a minha hora, é o meu momento de registrar esse gabarito. Isso significa
que eu vou entrar aqui, ó, no link de registro e ir para atividade. Agora, olha que interessante. Vai aparecer para mim agora uma interatividade, isso é, uma possibilidade de registro. Então, lá na minha pesquisa, eu não descobri que a minha resposta correta seria a resposta C. Eu venho aqui, marco a resposta C e dou continuidade aqui através do clique em próximo para vir a próxima questão, e assim sucessivamente. Então, eu peço que vocês tenham sempre a rotina de fazerem a leitura da atividade, a busca de resposta e anotem o gabarito no papel. Quando você finaliza esse registro, é que você clica naquele link ir para a atividade para registrar suas respostas. Isso evita, por exemplo, de você clicar errado ou de você escolher errado uma atividade. Imagina se o seu vizinho, seu filho, seu colega te liga e você encerra essa atividade. Se você já está registrando, você pode perder aquele momento. Você tem 3 tentativas de registro de atividades. Então, é muito importante a gente não perder essa possibilidade de registrar sempre o que está correto. Então, acabei de fazer o meu registro das atividades. O que eu faço? Eu volto no meu roteiro e vou dar OK para a minha atividade diagnóstica. É muito fácil criar essa rotina de estudo e se organizar. O importante é só a gente saber em que momento eu devo estudar, e esse roteiro ajuda vocês demais. Se eu sou do modelo 100%, semipresencial, esse dia que eu faço o acesso ao conteúdo web e atividade diagnóstica, ele tem que ser anterior ao dia que eu venho ao polo para assistir a transmissão da minha teleaula ao vivo. Então, vamos supor que a minha teleaula, ela passa para mim às quartas-feiras. Isso quer dizer que eu posso me organizar para acessar o conteúdo fazendo o estudo na segunda-feira do conteúdo web e na terça-feira, por exemplo, da atividade diagnóstica. Mas não se preocupe, se você não tem essa disponibilidade semanal, né, de todo dia acessar uma atividade, você pode acessá-las no mesmo dia, não tem problema. Desde que você consiga preparar e acessar todo o conteúdo de pré-aula antes de vir aqui para o encontro semanal conosco. Aí, você veio na quarta-feira, né, que é o dia da sua teleaula, da transmissão ao vivo, assistiu a transmissão em sala com seus colegas, fez as discussões com o seu tutor presencial, aí você vai partir para outro momento, que é o momento que chamamos de pós-aula. Esse momento, ele envolve 2 atividades. A primeira, a atividade de aprendizagem e, posteriormente, a atividade de leitura do livro. Vamos lá, recapitulando um pouquinho, voltando na aula, para a gente entender algumas coisas. Eu falei para vocês que essa teleaula ela vai ser realizada em sala de aula. Mas quando você entra no seu portal, você percebe que existe um registro de acesso de engajamento dessa teleaula. Isso é, você deve acessar essa teleaula em casa. Essa teleaula que foi realizada ao vivo, ela fica disponibilizada para vocês num prazo máximo de 72 horas. Então, se ela aconteceu, por exemplo, às quartas, no máximo até sábado, ela está liberada para você acessar. Eu também dei uma dica anterior da seguinte maneira: vamos usar o momento de sala de aula para a gente entender a disciplina, entender aquele assunto que o professor está falando e discutir com o tutor. Se a gente fica gastando muito tempo fazendo anotações, cada hora que a gente abaixa a cabeça, cada hora que a gente desvia a nossa atenção, é um período que a gente perdeu de prestar atenção naquela teleaula, naquele assunto que o professor está falando. Então, vamos ficar focado no professor. Quando você chegar em casa, eu não falei que você teria que acessar a teleaula novamente para computar o engajamento? Aí, ó, você vem aqui e vamos marcar a teleaula e você vai ter acesso ao vídeo das teleaulas. Por alguma incongruência no sistema, vocês vão perceber que alguns vídeos estão disponibilizados mais de uma vez por semana. Não quer dizer que você tem que acessar os 6, mas por teleaula você deve acessar pelo menos um desses. E está aqui, ó, ele está passando para vocês. Isso é muito importante. Você deve assistir todo o vídeo. Vamos pular um pouquinho aqui para vocês verem.
Vocês viram que aqui eu consegui pular o vídeo, eu consegui pausar o vídeo. Então, nesse momento em casa, você pode fazer seu esquema mental, você pode fazer suas anotações. Não vai precisar perder atenção em sala de aula. Então, em sala de aula, você presta atenção e discute com o tutor sobre o assunto. Em casa, você vem, acessa o seu vídeo e você pode ir buscando as respostas, dando play e também dando pause de acordo com a necessidade. Quando você finaliza a realização do vídeo da teleaula, você também vem aqui no portal e vai dar OK nessa atividade. E vai fazer a sua atividade de aprendizagem. Vamos voltar lá. A atividade de aprendizagem está aqui. Ao ativarmos a atividade, a gente vai buscar a atividade relativa àquela semana. Vamos sempre lembrar das siglas. Estou falando da sigla 1. Do mesmo jeito que eu fiz a minha atividade diagnóstica, vocês lembram? Eu fiz a minha leitura das atividades, encontrei as minhas respostas, anotei num papel. Somente após eu finalizar as 4 questões, é que eu venho aqui, ó, no link Ir para Atividade e faço os meus registros interativos, onde eu vou colocar todas as minhas respostas para serem corrigidas pelo sistema. Finalizei a minha atividade de aprendizagem, eu venho no meu portal e também dou um OK. Olha como é fácil a gente se organizar. Esse roteiro ajuda bastante, tá? A gente tem uma sugestão de leitura de livro, de acordo com a percepção que a gente tem dos alunos, que muitos gostam de fazer a leitura posterior ao acesso das teleaulas. Por quê? Você tem uma noção maior do conteúdo, você já foi apresentado algumas situações, tanto pela teoria do conteúdo web, quanto da discussão prática com o professor e com o seu tutor. Então, você vai ler o livro de uma forma mais fácil, de uma forma até mais rápida. E uma coisa que a gente tem que perceber é que o livro ele está dividido em 4 unidades. E essas entregas elas devem ser semanais. Caso você deseje ler o livro durante as atividades ou anteriormente, né, junto com a pré-aula, a escolha é sua, não tem problema, desde que você consiga entregar a leitura de cada atividade dessas por semana, para não acumular. E uma outra dica muito importante: apenas realizar as atividades e assistir a teleaula não te capacita para fazer a prova. Muitas questões, na verdade, todas as questões, elas saem dos nossos materiais didáticos. Então, se o professor usou uma linguagem mais coloquial, o nosso material teórico apresentado, ele abordava de uma forma diferente, e você, ao realizar, por exemplo, uma atividade na sua prova, você não lembra daquelas palavras, você vai ficar com a interpretação um pouco mais difícil. Então, é preferível fazer a leitura do livro acadêmico e, nesse momento, você vai assim, ah, tá, então isso vai ser abordado oficialmente desse jeito. Inclusive, caso haja algum erro de questão, a gente pede que vocês indiquem no livro acadêmico aonde está a resposta que seria a resposta adequada àquela que estaria errada na questão. Fiz a minha leitura do livro, eu vou dar um OK. Agora, aonde eu encontro esse livro? Vamos voltar aqui no portal. Quando eu clico em leitura, aparece para mim aqui, ó, um link de acesso ao livro da disciplina. Ao clicar no nome da disciplina, eu faço o download do livro acadêmico. Vamos aguardar um pouquinho aqui, que os livros geralmente são um pouco mais pesados. É muito importante a gente fazer a leitura desses livros, é muito importante a gente entender como eles estão distribuídos, principalmente organizar a leitura deles ainda na primeira semana. Então vamos lá, vamos abrir aqui o livro. Olha aqui, esse é o livro de Libras. Uma coisa que é muito importante a gente fazer é o seguinte: eu vou lá no índice para eu entender como que o livro foi construído. Isso é, eu tenho a unidade 1, unidade 2, unidade 3 e unidade 4. Então, eu tenho, por exemplo, 4 encontros semanais, a minha leitura ela vai ser sempre pertinente àquela semana que eu estou trabalhando. Esse livro, por exemplo, é um pouco grosso, ele tem 243 páginas. Obviamente, se você deixar para fazer a leitura na última semana, ele fica um pouco mais apertado. Agora, vamos lá. Percebam que cada unidade tem aproximadamente 40 até 50 páginas. Então, essa leitura semanal ela fica um pouco mais fácil para vocês. E se vocês fazem um estudo desse livro
de acordo com a distribuição de semana, você também não vai ter um peso, um investimento de tempo tão grande acumulado para essa leitura. Quando eu fecho a minha leitura do livro, eu fechei os 5 passos de atividades acadêmicas que compõem a minha semana. Então, a gente se organiza de uma forma muito mais fácil. Eu tenho 5 passos por semana, 5 entregas. Eu tenho que me organizar para que eu consiga encaixar na minha rotina esses 5 momentos. Aí, então vamos voltar lá só como exemplo. Se a minha aula ela está programada, não é, para as terças-feiras, desculpa, para as quartas-feiras, e eu usei a segunda e a terça para minha organização de pré-aula, eu posso usar a minha quinta e a minha sexta para fazer o estudo do meu material de pós-aula. E olha que interessante, sobrou o sábado e o domingo. Eu consigo ter um tempo para a família, para lazer, para um passeio, e aí vai. Percebam o seguinte, eu uso como referência o dia 18/3 para eu traçar os estudos de organização da minha semana 1. Mas você vê que eu consigo utilizar dias anteriores e posteriores ao dia 18 para distribuir meu conteúdo e ele não ficar tão pesado. Então, eu finalizei o meu passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e passo 5 da semana 1. Eu estou preparado para fazer a minha evolução para a próxima semana. Então, eu já passo para a semana 2 para os meus estudos da pré-aula, atividade diagnóstica e conteúdo web, agora enumerados como 2. E a cada momento que eu faço a realização de uma atividade, eu venho aqui e faço o seu registro de entrega. No dia 25/3, então, eu vou estar em sala de aula, por exemplo, acessando essa aula no modelo semipresencial, ou vou estar no meu portal acadêmico, por exemplo, acessando essa aula que foi liberada e disponibilizada no meu PDA, no meu portal do aluno. Quando eu realizo essa tarefa, também eu venho aqui e dou um OK. Realizei a atividade de aprendizagem, dou um outro OK, e fiz a leitura do livro 2, também OK. Olha como que é fácil a gente se organizar. Agora, percebam o seguinte, vocês viram que eu tenho 2 colunas com cores diferentes? Olhem aqui. Essa aqui mais clara e essa aqui mais escura. A gente também percebe, além das cores, 2 diferenças. Quando eu finalizo a segunda semana, eu finalizo o passo 10. Mas quando eu inicio a minha semana 3, eu estou no meu passo 13. O que aconteceu com o passo 11 e 12? Vocês lembram que lá no portal, a gente falava da realização de um fórum e de uma avaliação virtual? Eles estão programados aqui embaixo. Vamos lá. O meu fórum, ele é uma atividade discursiva com uma única entrega. Isso é, como uma única postagem daquela resposta pertinente à solicitação do professor. Mas é muito importante eu saber que eu preciso fazer uma pergunta para que a minha argumentação ela seja válida e eu consiga o máximo de pontos dessa atividade. Então, lá no meu roteiro, eu vou utilizar a minha semana 1 e 2 para eu fazer as minhas pesquisas e a minha montagem de argumentação. Eu não vou fazer a postagem do fórum nesse momento. Por quê? Olha, eu estou tendo conhecimento dos meus conteúdos ainda. Nem tudo foi apresentado. Então, se eu faço uma postagem agora, o meu conteúdo ele ainda vai estar pouco trabalhado durante a condução da disciplina. Então, a gente tem 2 momentos que são interessantes para o fórum. Eu chego na minha segunda semana, eu vou fazer o início da minha pesquisa. Eu entro no fórum, faço a leitura da questão a ser analisada e eu vou fazer a montagem da minha argumentação. À medida que eu realizo essa atividade, eu venho aqui e eu já realizo a minha primeira avaliação virtual. Vamos voltar lá no portal? Então, eu venho aqui, avaliação virtual, e eu busco a minha avaliação virtual 1, que ela é pertinente à primeira e segunda semana. Agora, tomem cuidado. Pode acontecer das 2 atividades estarem em locais distintos. Quando eu clico em iniciar, a realização dessa atividade ela acontece de forma igual às minhas atividades anteriores, que é a atividade diagnóstica e a atividade de aprendizagem. Eu vou fazer os meus estudos, vou buscar as respostas e vou anotar um gabarito. Quando eu chegar ao final desse gabarito, eu venho aqui
no link ir para atividade e faço o meu registro das minhas respostas. Com isso, eu consigo minimizar os meus erros e eu consigo diminuir as chances de tentativas e de retrabalho da disciplina. Finalizei a minha atividade, eu vou dar um OK. Agora sim, eu estou apto a voltar para a minha semana 3 e vou dar andamento normalmente às minhas disciplinas. Finalizei o meu conteúdo Web 3, OK. Aí eu venho aqui e vou fazer a minha atividade diagnóstica, OK? E assim eu vou seguir a minha vida acadêmica. No final do passo 22, isso é, a minha última atividade na semana 4, eu já posso entrar no meu portal e fazer a postagem da minha argumentação, né, que eu fiz a pesquisa no fórum, e também eu posso finalizar a minha atividade virtual 2. Isso é, eu cumpri 100% das atividades acadêmicas relativas àquela disciplina. E agora ficou faltando o passo 25, que é a realização da avaliação presencial, que é a nossa prova regular. Quando eu entro no portal, eu não falei para vocês que todas as atividades já são previstas? Quando eu entro em prova presencial da disciplina, eu tenho aqui todos os meus registros. Então, a primeira chamada da prova de Libras, ela está planejada para o dia 15/4. Caso eu não consiga realizar essa prova no dia 15/4, sigo passo a passo para solicitar essa prova. Aí, essa prova ela já está agendada, ela vai acontecer para essa aluna no dia 17/6. Observem uma coisa aqui na nossa agenda, que sempre você tem um período de aplicação da prova. Por exemplo, a prova de primeira chamada do dia 13/4 ao dia 18/4. Não quer dizer que você vai poder realizar essa atividade em qualquer dia desses. Não, esse é o nosso período de realização de prova. O dia agendado para vocês é esse dia que aparece aqui, ó, data da prova. Então, dia 15/4. Essa aluna, por exemplo, ela estuda na quarta-feira. Então, ela vai realizar essa prova às 19 horas, na quarta-feira. A segunda chamada de prova dessa aluna também vai ser realizada no dia pertinente ao dia que ela está alocada. Então, o meu período de prova de segunda chamada é do dia 15/6 ao dia 20/6 e será realizada no dia 17/6, às quartas-feiras. Caso a aluna realize a primeira ou segunda chamada da prova e ela não consiga a pontuação mínima de 1.500 pontos, ela vai para a recuperação. A recuperação também está prevista com data de realização, no dia 24/6. Então, a gente volta lá no nosso roteiro e vamos anotar aqui, ó, por exemplo, que a nossa prova presencial da disciplina ela vai ser realizada no dia 15/4. Olha como que ficou fácil da gente fazer esse tipo de organização. Quanto mais planejamento eu faço no ensino à distância, né, quanto mais eu conheço a minha rotina de disponibilidade de tempo e eu uso essa disponibilidade de tempo para diluir as minhas atividades, mais fácil fica concluir as atividades. Eu espero que essas explicações elas consigam esclarecer algumas dúvidas do portal. Obviamente, a cada momento, a cada acesso, vão surgindo novas dúvidas, você vai tentando encontrar a solução para encontrar uma atividade, e a experiência, né? E cada semana que você vai evoluindo, você vai se habituando com esse tipo de modelo. Nós vamos disponibilizar todo o conteúdo dessas teleaulas, tanto o download do roteiro, quanto o acesso aos vídeos, através de um e-mail. Aí você pode fazer a impressão desses roteiros, anotar o nome da disciplina, fazer a organização de acesso das teleaulas, e a cada entrega que você faz, você pode dando um OK. Uma dica muito importante: os tutores online e os tutores semipresenciais, eles estão disponíveis
para tirar dúvidas de vocês pertinentes às disciplinas. Então, se você está fazendo o seu estudo, por exemplo, se você está alocada para uma turma de segunda-feira às 19 horas, saiba que o seu tutor presencial, ele vai estar, a partir das 19 horas até as 22 horas, preparado para te atender. Aí você pode entrar em contato com ele através dos canais que vocês já negociaram, seja o WhatsApp ou algum outro tipo de canal. O seu tutor online, ele fica disponível através das nossas ferramentas de comunicação do PDA, do Portal do Aluno. Como eu faço para conversar com o meu tutor 100% online? Eu entro de novo no curso, eu venho nessa abinha aqui do envelope, tá? Aí, nesse link azul, eu clico aqui, né, nova mensagem, para eu poder iniciar uma mensagem para o meu tutor. Nesse rostinho aqui, ó, eu clico, entro na minha turma e eu tenho, além do registro dos meus colegas, eu tenho aqui também o meu acesso aos meus tutores, tanto o meu tutor presencial quanto o meu tutor online. Quando eu clico no nome, ele fica verde e ele aparece para mim aqui no cabeçalho, né? Na abazinha de para quem eu vou enviar a dúvida. Coloco o assunto aqui e aqui eu coloco as minhas indagações, as minhas perguntas, os meus apontamentos. E eu clico em enviar. Agora, eu sugiro que você antecipe todas as dúvidas. Isso é, eu sugiro que vocês planejem os estudos. Quanto mais próximo do final da disciplina, mais dúvidas o tutor vai ter acumulada, por exemplo, de outros alunos. Então, é preferível que você organize seus estudos e, à medida que as dúvidas vão aparecendo, você envie essa dúvida para o seu tutor, tá? No mais, a gente finaliza por aqui esse encontro de aula inaugural. Qualquer dúvida que você tenha, no e-mail que a gente vai enviar, vai ter o meu contato como coordenador, vai ter o link de download do relatório, vai ter o link de acesso aos vídeos que serão publicados, então você não vai ter nenhum prejuízo acadêmico para essa organização. E assim que a situação de disseminação do coronavírus ela for minimizada e a gente estiver numa situação confortável de receber vocês em sala de aula e na nossa unidade, lançaremos para vocês os comunicados e vocês serão informados do retorno regular das aulas na nossa unidade. Então, a gente fica por aqui. Encontro vocês através dos nossos diálogos por e-mail e outros canais. Até mais.